Olá! Há tempos, o conceito de educação integral tem ganhado destaque no Brasil, tanto em marcos legais quanto em iniciativas educacionais. Ainda assim, não é possível dizer que já chegamos a um entendimento definitivo e compartilhado do que é educação integral. No histórico brasileiro, muitos projetos e políticas trataram o tema pelo viés da ampliação do tempo, que pode auxiliar, mas não é suficiente para implementar uma educação com o propósito que trataremos nesse curso. Como veremos, a sociedade brasileira tem amparo legal para estimular que as famílias e a sociedade se corresponsabilizem por assegurar que todas as crianças, os adolescentes e os jovens tenham acesso, participação efetiva e sucesso na escola. Por exemplo, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 205 que o objetivo da educação é o desenvolvimento pleno da pessoa e ressalta aspectos de cidadania e de qualificação para o mundo do trabalho. A Base Nacional Comum Curricular, aprovada no final de 2017, reforça o compromisso da nação com a educação integral, entendida como desenvolvimento humano global, de modo a formar pessoas autônomas e capazes de se servir dessas aprendizagens em suas vidas. O documento estabelece 10 competências gerais, cujo desenvolvimento deve ser assegurado a todos os estudantes e trata de aspectos relacionados a autoconhecimento, saúde, controle emocional, compreensão do entorno, da realidade de cada um e do mundo, curiosidade e criatividade, troca de experiências, ideias e sentimentos, responsabilidade, ética e solidariedade, resolução de problemas, negociação e cooperação, protagonismo. Essa documentação reforça que não é qualquer tipo de educação que deve ser oferecida durante o ciclo básico, mas uma que tenha como objetivo o desenvolvimento de crianças e jovens em todas as dimensões do ser humano, para que tenham direito ao pleno exercício de sua cidadania. É nesse tipo de educação que o Instituto Ayrton Senna e a sua rede acreditam, e por isso que o tema vai ser aprofundado durante o curso. Uma visão contemporânea de educação integral busca ressignificar o seu propósito maior, que é a formação para a autonomia responsável. Trata-se, portanto, de uma proposta que visa qualificar a intenção e a prática educacional nos sistemas e nas redes educacionais brasileiras. A proposta do diálogo socioemocionais é de um currículo escolar que proporciona a integração entre as áreas do conhecimento, isso é, o saber acadêmico, cognitivo e as competências socioemocionais, e que dialoga com o mundo real de crianças e jovens e que lhe faça sentido. Para concretizar essa proposta, não basta olhar para os estudantes como se fossem apenas acumuladores de conteúdo. Além de oferecer o acesso de qualidade ao conhecimento e garantir a aprendizagem que sempre se cobrou da escola, a educação integral vai além e proporciona o desenvolvimento das demais dimensões que formam o sujeito autônomo, suas habilidades para se relacionar consigo mesmo, com outras pessoas e com o mundo ao seu redor, além de buscar atingir seus objetivos e realizar seus sonhos. A educação integral é, então, uma resposta ao momento histórico desse século, marcado pelo avanço da comunicação virtual, pela mobilidade humana, pelo acúmulo e pela velocidade nas informações, cuja facilidade no acesso exige cada vez mais competências para a busca e seleção criteriosa e uso adequado, tanto para as pessoas quanto para a coletividade. Agora que sabemos mais sobre o que é educação integral, cabe pensar como fazer para que ela seja implementada de modo que seus efeitos sejam duradouros e permitam aos jovens aproveitarem as oportunidades de realização que a vida lhes apresentar. Como vimos no início dessa aula, a legislação coloca a educação integral como um compromisso da sociedade brasileira, o que significa que ela deve ser desenvolvida como política pública educacional, ou seja, para todos. Os elementos estruturantes da política educacional são: proposta curricular, que vise o desenvolvimento integral do aluno,
o fortalecimento dos profissionais para serem mediadores do processo de autoconhecimento e de desenvolvimento integral dos estudantes, o estabelecimento de um modelo de gestão escolar e da rede que se reflete no plano político-pedagógico, a estruturação de um sistema de acompanhamento ou de avaliação. Então, não é preciso escolher entre uma dessas alternativas, elas podem ser combinadas em uma rede. E essa é uma estrutura que visa facilitar pensar a educação integral na prática. A sua rede está propondo uma dessas formas de aterrissar a política de educação integral, e ela se chama Diálogos Socioemocionais. A solução Diálogos Socioemocionais envolve metodologias para que os estudantes possam desenvolver as competências socioemocionais no tempo e no ambiente escolar, e que eles e seus professores possam acompanhar esse desenvolvimento. O objetivo é que, por meio do diálogo frequente entre professor e estudante, se estabeleça um plano de trabalho para o desenvolvimento integral do estudante, num compromisso mútuo que deve contar com o apoio das equipes da escola e da Secretaria de Educação. O diálogo socioemocionais é essencialmente uma solução baseada na formação contínua do estudante e na busca da realização dos objetivos e metas pactuados entre o professor e o estudante no início do ano letivo, com oportunidades para ajustes e revisões. Sua metodologia para esse acompanhamento é perfeitamente adaptável a políticas diversas de educação integral que podem já existir na sua rede de ensino. O processo para o aprendizado de conteúdos e competências exige constância e apoio das mais diferentes formas. Então, tratar a educação integral como política pública permite mobilizar servidores, professores, recursos financeiros em diferentes níveis para que os objetivos da educação integral sejam extensivos a todos os estudantes da rede de ensino. Então, para os diálogos socioemocionais, os elementos centrais são autoconsciência, que vem da autorreflexão e é dado relevante para a formação da autonomia e para o protagonismo estudantil, saber nomear as competências, e esse é o tema da próxima parte, saber reconhecer as competências, e nesse processo o diálogo entre professor e estudante é muito importante, saber dar e receber feedback de forma individual ou coletiva, e isso depende da estrutura que tem na sua escola e na sua rede. E além disso, esse é um elemento estruturante do acompanhamento, que você vai ver mais adiante. A autoexpectativa de aprendizagem, que é quando o aluno define quais competências ele quer desenvolver. A ideia é que os objetivos sejam desafiadores o suficiente para que ele se sinta instigado a seguir aprendendo, mas devem ser alcançáveis, para que ele não perca a motivação. Dessa forma, iremos valorizar a formação para autonomia. Além disso, como mencionamos, os objetivos de aprendizagem devem ser claros e compartilhados entre professor e estudante, para garantir o protagonismo desses dois atores. Finalmente, o foco é no processo de aprendizagem, para que cada um tenha a chance de melhorar e progredir. Para que esse trabalho obtenha os resultados esperados, é importante colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem, como em um abraço, pactuando com ele os objetivos do desenvolvimento e acompanhando o processo de aprendizagem. Além disso, é necessário envolver todos os educadores. Então, os gestores públicos e as equipes técnicas da Secretaria de Educação, eles são responsáveis pela implantação das políticas públicas. Os coordenadores pedagógicos, eles têm um papel central na formação dos professores em serviço e lideram a execução do projeto pedagógico da escola. Os professores, que no planejamento e desenvolvimento das aulas têm a possibilidade de tornar as competências socioemocionais objeto de um trabalho pedagógico intencional. Essa é a base da proposta do Instituto Ayrton Senna para o trabalho com as competências socioemocionais, e ele será mais aprofundado e explicado nas próximas partes. Esperamos que nessa parte você tenha podido explorar o que é educação integral, por que é importante tratá-la como política pública e a proposta do diálogo socioemocionais.
Na próxima parte, você vai ver um pouco mais das competências socioemocionais, que é outro componente dessa iniciativa. Mas a gente recomenda que antes de você ir para ela, você clique nas leituras e nos vídeos extras. Boa continuação de curso!